A Gibson é um dos maiores nomes em guitarras, possivelmente o maior desde 1894. Orville Gibson começou a fabricar e vender instrumentos em 1902. Um grupo de investidores deu a ele $2.500 em uma pequena parte da propriedade, e foi o início da Gibson Guitar Company que conhecemos hoje. Orville Gibson faleceu há quase exatamente 100 anos, mas a empresa continua ao longo dos anos. A Gibson trouxe muitas novidades e inovações para a guitarra, principalmente na década de 1950 com a Gibson Les Paul, que foi um músico popular e fabricante de guitarras conhecido por suas inovações na guitarra elétrica. Se não fosse por Les Paul, a guitarra elétrica que temos hoje seria muito diferente. Na década de 50, ele se uniu a pessoas como a Gibson para criar o que muitos compartilham ser uma das guitarras mais conhecida e bem-sucedida de todos os tempos. Aqui estão alguns músicos que foram associados a Gibson Les Paul: Slash do Guns N' Roses, Ace Frehley do Kiss, Jimmy Page do Led Zeppelin, entre outros. A lista pode continuar por um bom tempo. Quase qualquer pessoa que toca guitarra está muito familiarizado com a Gibson Les Paul e a Gibson em geral. Eles estão por aí há mais de 100 anos, sendo responsáveis pelo que é provavelmente a guitarra mais popular da história e ajudaram a moldar a guitarra como as conhecemos hoje. Não foram 100 anos perfeitos. Eles tiveram alguns problemas, especialmente nos anos 80, com vendas em declínio no início da década, o que acabou levando uma nova propriedade quando foi vendida por $5 milhões. Os novos proprietários fizeram algumas mudanças positivas, conseguiram alguns endossos de celebridades e começaram a se concentrar em modelos clássicos de guitarra. Até meados da década de 90, tudo estava de volta nos trilhos. Mas recentemente eles tiveram problemas novamente. Você pode ter visto alguns artigos falando que estão com deficiência. Então, por que um dos nomes de guitarras mais famosos está enfrentando deficiência? Bem, a Gibson tem enfrentado problemas com dívidas. Mas não são empréstimos bancários, a dívida da Gibson vem com títulos. Quando uma empresa quer pegar dinheiro emprestado, ela pode emitir títulos. A ideia é, se você der $5 hoje, eles te darão $6 em alguns anos. É o mesmo conceito dos empréstimos bancários, mas o dinheiro não vem do banco, e sim de quem compra os títulos. Em 1º de agosto de 2018, eles pagaram a esses detentores de títulos $375 milhões. Agora, existe uma empresa chamada Moody's Investor Service, cujo trabalho é analisar a condição de uma empresa e determinar quão provável é que eles honrem seus títulos. Se você está pensando em investir em alguns títulos, não precisa fazer uma avaliação financeira completa da empresa, basta olhar a classificação que a Moody's dá a eles. Eles têm um sistema completo de classificação, com o topo sendo todos como AAA, bom, e o fundo é C, ruim. À medida que você desce na lista, as chances de uma empresa não honrar os títulos que você comprou aumentam. Para se manter seguro, provavelmente você quer evitar qualquer coisa na metade inferior. Em agosto de 2017, a classificação da Moody's atribuída à Gibson foi CAA3, que está bem abaixo no gráfico. De acordo com a Moody's, as obrigações aplicáveis como CAA são consideradas de má qualidade e estão sujeitas a um risco de crédito muito alto. Simplificando, havia uma chance muito alta de a Gibson não pagar esses $375 milhões aos detentores de títulos, e quando uma empresa para de pagar suas dívidas, ela pode falir. É daí que vem todas essas manchetes. Além disso, eles tinham mais $145 milhões em empréstimos bancários tradicionais que venciam em julho do próximo ano, o que complicava ainda mais as coisas. A razão pela qual a Moody's acredita que a Gibson não seria capaz de pagar essas dívidas é baseada, em grande parte, na relação entre dívida e EBITDA. O EBITDA é uma forma de expressar os ganhos de uma empresa. Para simplificar, vou chamá-lo de renda. A relação deles é 10, o que significa que eles têm 10 vezes mais dívida do que renda a cada ano. Pense nisso como se eles olhassem para os pagamentos de hipoteca de uma pessoa, comparassem isso com sua renda e dissessem que os números não fecham.
Pense nisso como pagamentos de hipoteca de uma pessoa. Compare isso com a renda dela. Se ela ganha 50 mil por ano e a casa custa 500 mil, ela levará 10 anos para pagar a casa se investir todo o dinheiro na casa. E a proporção para Gibson é 10, e se essa relação ultrapassa 4 ou 5 vezes, isso pode ser um problema. Ou seja, eles não estão ganhando dinheiro suficiente para honrar suas dívidas. Agora temos duas perguntas. Por que eles emitiram todos esses títulos? E por que estão tendo dificuldade em pagar? Primeiro, as guitarras simplesmente não são tão populares como costumavam ser. Aqui está um artigo do The Washington Post sobre o declínio da guitarra elétrica. Diz que nas últimas décadas, suas vendas despencaram. Há evidências de que outras empresas como a Fender e a Guitar Center também enfrentam dificuldades. Segundo, tente fazer uma lista dos guitarristas mais populares de todos os tempos. Acredito que a maioria deles provavelmente seja das décadas passadas. O estilo musical mudou muito para o hip hop, techno e sons produzidos digitalmente do que nunca antes. Não estou dizendo que a guitarra está isolada da música, mas há menos delas. E lembre-se, estamos falando de uma empresa que vende guitarras, então mesmo uma pequena queda pode significar coisas ruins para eles. A Gibson sabia que isso estava acontecendo e não queria ficar de braços cruzados observando seu negócio falhar, então tomaram algumas medidas, movimentos que reduziriam sua dependência das vendas de guitarras. Há 5 anos, eles começaram a adquirir outras empresas de forma intensa, empresas relacionadas ao seu negócio, principalmente envolvidas em áudio ou eletrônicos de consumo. Nas palavras do CEO deles, o fato é que não nos vemos como uma empresa de guitarras, nos enxergamos como uma empresa de estilo de vida musical. A mais notável de todas essas aquisições foi a divisão de eletrônicos de consumo da Philips em 2014. Em resposta às notícias, a Moody's rebaixou a classificação de crédito da Gibson naquela época, foi rebaixada para 3. Eles disseram que a Gibson está emitindo 150 milhões de dólares em dívida para financiar a aquisição e isso colocaria suas proporções de dívida EBITDA em algum lugar entre 5 e 5,5. Lembre-se, mesmo em 2014, a Gibson tinha dívidas vencendo em 2018 e estava adicionando mais dívidas que também venceriam em 2018. E então a Moody's estava aqui dizendo que as chances de eles pagarem estavam se tornando mais escassas. Em 2018 a situação não parecia boa quanto ao futuro da Gibson. Eles têm algumas opções. Uma delas é a falência, é claro, a outra é o refinanciamento, essencialmente pagar essas dívidas com novas dívidas, esperançosamente aquelas com termos que possam cumprir. A Gibson diz estar confiante de que pode fazer isso. A última opção é vender partes do seu negócio para gerar o dinheiro necessário para pagar tudo. Não faço ideia do que vai acontecer com a Gibson, mas o caminho à frente é difícil. Se você quiser acompanhar como a Gibson está se saindo no futuro, acompanhe a classificação da Moody's e siga a proporção que discutimos acima. Provavelmente é um ótimo sinal para a empresa. Quero recapitular porque sei que parte disso pode ter sido difícil de acompanhar, as vendas de guitarras em geral têm diminuído. A Gibson viu isso e decidiu que queria depender menos das vendas de guitarras, então eles compraram algumas outras empresas e entraram em outras indústrias, mas precisaram de dinheiro para fazer isso, então pegaram emprestado, principalmente emitindo títulos. A última pergunta que temos aqui é por que essas aquisições não foram bem-sucedidas. A receita deles tem diminuído a cada ano desde aquela grande aquisição da Philips. Se a receita deles teve sido maior, provavelmente conseguiriam pagar suas dívidas. Você pode investigar cada uma dessas novas empresas e provavelmente encontrar problemas únicos em cada uma, mas, no geral, minha suposição é que é simplesmente demais para a Gibson. A Gibson fabrica guitarras há mais de 100 anos, eles sabem tudo sobre fazer guitarras, mas talvez não saibam tanto sobre todas essas novas áreas que estão explorando e tentando. Tentar entrar em tantas áreas de uma vez só não permite que eles foquem muito esforço em cada uma. Eles nem estão se saindo muito bem no negócio que conhecem. A percepção geral parece ser que as guitarras da Gibson não são mais o que costumavam ser. Minha suposição sobre o motivo disso é que a Gibson parou de focar em guitarras, eles pararam de focar em qualquer coisa.
Se eles não obtiverem mais sucesso com suas guitarras, qual chance terá em outros negócios? Mas isso é apenas uma especulação, então me diga nos comentários se concorda, mas também me fale o que pensa sobre a Gibson. Foi uma boa ideia para eles se aventurarem para além do que conhecem? Talvez você deva ter visto como uma empresa de guitarras em vez de uma empresa de estilo de vida musical. Mas então, lembre-se de que são tempos difíceis para empresas de guitarras. Ao meu ver, o erro deles foi tentar mudar demais e rápido demais. Na minha opinião, desapontar os clientes atuais para tentar atrair novos sempre é um erro. Apenas para fazer uma observação rápida, este vídeo foi produzido com informações por volta de 2018 e 2019. Deixe nos comentários qual sua percepção em relação à empresa hoje. Você acha que melhorou? Piorou? E qual sua visão para o futuro? E muito obrigado por assistir.